O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz de Cristo a todos. Que alegria então nos reunimos neste domingo onde celebramos a Ascensão de Cristo, mas no domingo em que nós celebramos também o Dia das Mães. Então, desde já parabéns aí às mamães que vieram agradecer a Deus, com certeza nessa missa, pelo dom, pela graça de ser mãe. Eu queria começar a nossa reflexão de hoje relembrando algumas palavras, se não, talvez, as mais importantes que Jesus deixou para nós. Eu sei que a comparação não é muito boa da gente imaginar, mas ajuda a gente a pensar. Se você estivesse para morrer, e ali no seu quarto estivessem as pessoas que você mais ama, e você tivesse ainda a oportunidade de falar umas últimas palavras, você falaria qualquer coisa? Evidentemente não. Veja, esse evangelho de hoje é o evangelho da despedida de Cristo. Jesus, ele agora deixa a humanidade e passa à humanidade então a missão, aonde aqueles discípulos serão a presença do próprio Cristo no mundo. Lógico, aqui nós encontramos o Cristo que abre o seu coração, mostrando o quanto nos ama. Inclusive, nós encontramos no Evangelho de Mateus, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus, nós encontramos até o Cristo dizendo essas últimas palavras, né? Ide por todo mundo, levai o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a última palavrinha: eis que sou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a última palavra. Eu estou convosco. Quando Jesus ele ressuscita e aparece primeiro
aos discípulos. Tomé não está no meio deles e reclama. Aí 7 dias depois Tomé está lá e Jesus aparece de novo. E aí manifesta a Tomé e aos outros mais uma vez o mistério do seu amor. Não pode tocar, toca no meu coração. Não era isso que você tanto queria? Numa outra aparição do Cristo ressuscitado, do Cristo glorioso, encontramos Pedro desanimado com os outros discípulos que estavam voltando a pescar. E ali, quando eles encontram aquele homem à margem do mar, eles se aproximam e percebem que é o Cristo. E Jesus então olha nos olhos de Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E depois: Pedro, tu me amas? E mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ainda como ressuscitado, ele aparece aqueles outros discípulos também que estavam desanimados, que estavam decidindo pegar até um outro caminho que não aquele caminho que era o caminho de Jerusalém, os discípulos de Emaús. E ali ele então mais uma vez demonstra o seu amor e deixa para aqueles homens aquilo que deve ser para nós o grande dom que nós temos. Nada, nem ninguém nessa vida, nesse mundo, pode nos dar o que Cristo nos dará, até mesmo dentro desta Santa Missa. No momento do partir o pão, eles reconheceram que era o Cristo. Quando nós celebramos hoje então o mistério da Ascensão, fica tão evidente que o Cristo, que nas suas últimas palavras diz: eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, e na verdade torna isso tão concreto e tão real, que em cada Santa Missa nós temos a graça de recebermos Deus em nós. Você já parou para pensar com seriedade de que Deus é o alimento do homem? É o maior presente que nós podemos receber? Ninguém jamais poderá nos dar o dom mais precioso. Nada está acima de Deus. Nada é maior do que Deus. E veja, Deus, ele se faz presente para nós. Deus, ele se dá verdadeiramente como alimento para nós. A liturgia da igreja, a tradição da igreja, ela nos recorda de que essa celebração de hoje, nós inclusive iremos encontrar esse fato numa das orações que nós iremos fazer mais adiante, chamada no momento da oração eucarística, vai aparecer isso. A igreja nos ensina que quando Jesus ele entra na glória de Deus, quando Cristo volta para o céu, ele volta com a nossa humanidade. E quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade entra novamente na glória, ali na glória, pela humanidade em Cristo, já está prefigurada a nossa humanidade também. Isso só aconteceu com mais um ser humano na face da terra. Vocês sabem quem? A Virgem Maria. Imaculada Conceição, sua gloriosa Assunção, os 2 grandes dogmas da igreja. A Virgem Maria é a única que está no céu de corpo e alma, como uma antecipação e certeza de que nós também passaremos por esse mistério. Porque se Jesus conseguiu essa graça para nós, e nós, pela graça do batismo, fazemos parte do seu corpo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o Cristo já está com o nosso corpo glorificado na glória dos céus, essa é a certeza de que o nosso corpo também estará. Deixando um pouco a teologia de lado,
e olhando para a realidade da nossa vida, nós já percebemos de cara que vaso de barro frágeis nós somos. Nós caímos muito fácil, nós pecamos muito fácil. A nossa humanidade efêmera e pecadora nos acompanha constantemente. Por mais que nós tenhamos nos convertido, o homem velho, muitas vezes, ele quer vir para fora. E a celebração de hoje, então, nos recorda o que mais nós precisamos fazer para vivermos, mesmo em meio às nossas dificuldades, vivermos essa graça de Deus. Sem dúvida nenhuma, é a Eucaristia, nosso alimento. Para aqueles que podem comungar, para aqueles que infelizmente, digo infelizmente, né? Mas infelizmente nem todos podem comungar por algum motivo. E por isso recebem a comunhão espiritual como a igreja nos ensina. Mas para aqueles que podem comungar, ficar sem comungar é quase um suicídio na alma. É quase um suicídio espiritual, na tua espiritualidade. Porque se Deus é a divindade que alimenta a nossa humanidade, e nós ficamos sem ela, em meio à fragilidade que nós somos, nós não vamos conseguir dar nenhum passo na vida espiritual. Se nós não fazemos o esforço de abrir o nosso coração para que Deus habite. Vejam, tem um evangelho onde diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Até isso Deus faz acontecer, porque nós somos esses odres velhos, né? E vinho novo é a graça de Deus. E pela sua graça, esse vaso, ele não se arrebenta como se arrebentaria normalmente. Mas aí é que vem o grande ensinamento. Eu preciso contribuir com a graça de Deus. Um dos grandes problemas que nós estamos encontrando é que muitas pessoas acham que podem conseguir a graça de Deus sentadas com seus braços cruzados, né? É só olhar para cima e rezar com força e Deus vai mandar do céu uma graça e tudo será transformado. Muitas dessas pessoas ainda continuam se enganando, achando que o paraíso é aqui. Só que já deu para você perceber muito bem que o paraíso não é aqui. Não é para perceber. Porém, aqui se luta constantemente para consegui-lo. Para conseguir fazer com que essa nossa frágil humanidade seja transformada pela graça de Deus, de forma tal que possa estar ressuscitada com Ele eternamente. Hoje nós estamos celebrando. E a grande pergunta que nós poderíamos nos fazer nessa celebração de hoje é exatamente essa. O que eu tenho feito para contribuir com essa graça? Mais uma vez, nessa Santa Missa, assim como em cada Santa Missa, nós iremos receber o corpo de Cristo. Deus irá entrar dentro de nós, pecadores. Isso deveria até nos assustar. Deveria até nos assustar. Mas o faz porque nos ama e sabe o quanto nós precisamos dele. O grande problema é que às vezes nós achamos que não precisamos tanto dele assim e podemos fazer da nossa vida do nosso modo, do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Eu já tive a infelicidade de encontrar pessoas que achavam que não precisavam de Deus,
Eu tenho o meu salário, as coisas que eu tenho eu batalhei para ter, eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, tudo foi eu que construí, foi eu que me dei. Não existe Deus. Tem pessoas que pensam assim. Falta de humildade. Falta de humildade para reconhecer de que se Deus ainda nos sustenta no ser, se Deus ainda nos sustenta na vida, e nós estamos nesse exato momento respirando, com o coração batendo, é porque Ele permite. E muitas vezes nós vivemos a vida esquecendo de que esse Deus que nos dá a sua graça de estarmos fazendo essa experiência de sermos seres humanos para conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo por toda a eternidade, muitas vezes nos perdemos, nos dilubriamos com parques de diversões que são apresentados para nós nessa vida e nos esquecemos que o Senhor é o Senhor de tudo. Celebrar o mistério da extensão é ao mesmo tempo também celebrar o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Ele quem nos criou, Ele quem nos formou, Ele quem nos chamou à vida para conhecê-lo. E nós precisamos ter o coração agradecido, no sentido de tudo que nós fizermos, nós realmente colocarmos Deus à frente de tudo. Talvez vocês não seriam o público mais indicado para escutar tudo isso que eu falei até agora. Eu sei que vocês caminham, eu sei que vocês lutam, mas com as palavras de Pedro que responde a Cristo e que pergunta se o ama, nós deveríamos fazer a nossa palavra também, mas não apenas palavra por palavra, mas transformar essa palavra, essa resposta de Pedro em nossa vida através de atos, através de atitudes. Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo. Dizer isso é fácil, como nós acabamos de fazer aqui. Agora, amanhã, na segunda-feira, quando você estiver indo para o seu trabalho, e você encontrar com o patrão chato, e você encontrar com aquela pessoa que você não gosta muito, que pisa no seu calo, e você encontrar com aquele vizinho que quer fazer de tudo para você mudar da sua casa, que quer te perturbar, aquelas pessoas que você sabe que já falaram mal de você e que perseguem você, esse aí é o momento de dizer para Cristo que o ama. O lugar mais fácil de ser católico é aqui dentro da igreja. Aqui todos nós somos santos. Mas a comunhão exatamente nos ajuda a, quando o padre falar para vocês, cai fora, vai embora, ou seja, a missão é lá fora, vocês possam dizer esse eu te amo para Cristo com a vida. Na luta contra o pecado, na luta contra si mesmo, dizendo sim ao outro, sim ao irmão, amando a Cristo de fato, nas mínimas coisas que nós fizermos a cada dia. E termino com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o grande modelo que ela nos é. O seu sim, o seu silêncio e a sua obediência é um modelo de vida para nós. Que a Virgem de Fátima abençoe a cada uma de vocês que são mães, abençoe
as famílias de vocês, e que com o Evangelho de hoje e essa liturgia que nós estamos celebrando, através da Eucaristia, sejamos abastecidos e fortalecidos na nossa fé, para dizermos esse eu te amo a cada instante daquela porta para fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,